Boa tarde, pessoal. Vamos começar o primeiro seminário de coisas legais desse semestre numa quase sexta-feira 13, né? Dependendo de como é que você quer definir o seu quase, né? Então, hoje quem vai falar é a Violeta e o título da apresentação dela é praticamente o resumo da apresentação dela. Vocês podem ver. Oi, estão me ouvindo? Tá bom, então. A minha apresentação vai ser basicamente uma adaptação desse livro aqui do Donald Knuth, que é um cientista da computação dos anos 70. O livro é dos anos 70, ele ainda está vivo, eu acho. E mais tarde eu falo mais do livro, assim, eu vou só começar a história dele, assim. A história é que um casal que estava muito deprimido, em crise existencial, decide escapar para uma ilha deserta. E não sei como eles tinham acesso a uma ilha deserta, mas eles fogem de tudo e ficam lá caçando e coletando e comendo. E eventualmente eles começam a ficar entediados. E eles encontram uma pedra no meio do mato, cheia de símbolos esquisitos. Assumiram que vinha de Deus, assim, alguém escreveu isso. E, coincidentemente, o cara sabia traduzir símbolos antigos e ele traduz e encontra esse bloco de texto gigante. Eu queria ler esse texto, mas não vai dar tempo. Eu vou ler só o começo, que eu acho divertido. No começo, tudo era vazio, e J.H.W.H. Conway começou a criar números. Conway disse que se faça duas regras que tragam a existência de todos os números, grandes e pequenos. E aí ele é um monte de fritação, né, definindo as coisas. E aí eu vou expandir isso. Basicamente, a primeira metade do livro é eles expandindo, tentando entender isso que está escrito, né? Então, a primeira regra que está escrita ali diz o seguinte: um número é definido a partir de dois conjuntos de números, aonde um vai ser o conjunto da esquerda de números, o conjunto da direita de números, o XZ e o XD. E eu peço que nenhum número da esquerda seja maior que o número da direita. Então lembra que toda vez que eu falar número aqui, eu não estou falando de número de verdade, assim que você está acostumado. Estou definindo o que é número a partir disso. Então, já tem uma definição circular, né? Tipo, para eu falar de um número, eu preciso já ter números antes. Então, é uma coisa recursiva. Todos os números que estão na esquerda e na direita são também pares de números na esquerda e na direita definidos anteriormente. Você vai abrindo circularmente para trás, né? E você precisa definir também o que é esse maior, que é a segunda regra, que diz que um número é menor que outro número quando não acontecer uma dessas duas coisas que estão escritas aí, que eu vou chamar de testemunhas que dizem que x não é menor que y. Uma testemunha é um número da direita do y, que é menor que x, e um número da esquerda de x, que é maior que y. Se não acontecer de existir isso, existir um YD que é menor que x, ou um XZ que é maior que y, vai valer que x é menor que y. Então, de novo, é recursivo, né? Para eu definir o menor, eu preciso já saber como definir ele. Então, eu preciso abrir essa definição exatamente... A coisa que está embaixo, eu preciso repetir ela recursivamente. E por que isso não acaba nunca, né? Bom, eu vou ir construindo os números, vai deixar mais claro por que isso aqui funciona, por que isso aqui não é circular. Como é que você começa tudo isso, né? Como é que você começa esse processo recursivo? No começo, você não tem números, você não tem nenhum número. Então, você pode simplesmente fazer o conjunto vazio como sendo o seu conjunto da esquerda e o seu conjunto da direita. Então, a gente diz que no primeiro dia, antes de não haver nada, nasceu o número 0, que é o número que tem dois conjuntos, esquerda e direita, e os dois são vazios. Ele satisfaz a condição de que nenhum número da esquerda é maior que o número da direita por vacuidade, porque não tem ninguém para dizer que não satisfaz, então é um número. Então, eu vou chamar isso de 0, mas eu vou denotar com uma bolinha, porque eu vou justificar depois porque é 0, 0 de verdade. Mas é uma bolinha, por agora. E a gente consegue mostrar que 0 é menor que 0. Como? Porque não tem testemunha. Assim,
naquela definição, o número 0 vai ser menor que 0 desde que não tenha ninguém na esquerda do 0 maior que 0 ou ninguém na direita do 0 menor que 0. Não tem ninguém, porque é conjunto vazio, então por vacuidade 0 é menor que 0. Então a gente já conseguiu, pelo menos no primeiro dia, ter essas coisas funcionando, né? No segundo dia, agora, com o 0, eu posso construir mais números. Então eu vou construir um númerozinho que é uma barrinha horizontal, como sendo o conjunto da esquerda vazio e o conjunto da direita o 0. E eu vou construir outro número que vai ser uma barrinha na vertical, com o conjunto da esquerda sendo 0 e o conjunto da direita seja o vazio. Uma outra possibilidade aqui teria sido colocar o 0 na esquerda e o 0 na direita também. Só que aí isso não satisfaz aquela regrinha que fala conjunto da esquerda, todo elemento do conjunto da esquerda não pode ser maior que o conjunto da direita, e a gente já sabe que 0 é maior ou igual que 0. Esse é meio esquisito, né? Você tem que ter essas regras na cabeça para lembrar que essas coisas funcionam direito, mas vai acreditando em mim que eu estou falando a verdade. Então, só nasce esses dois números. Eu vou ficar chamando eles de -1, o da esquerda eu vou chamar de -1, o da direita eu vou chamar de 1, porque depois vou justificar. E eu consigo mostrar que menos é menor que 0, que é menor que 1. E, de novo, isso é por falta de testemunha, assim. Porque quando você tentar mostrar que 0 é menor que 1, você vai ver que as testemunhas que falariam que isso não acontece seriam de conjuntos que eram vazios. Então, de novo, essa definição recursiva esquisita, ela funciona sempre, porque no final você sempre vai cair em perguntas sobre o conjunto vazio, não vai ter testemunha, então vai valer. Basicamente, vai ficar acontecendo esse tipo de coisa. No terceiro dia vai brotar um monte de coisa, né? Porque agora você tem 3 números, então você pode sair fazendo várias possíveis combinações de coisas na esquerda e coisas na direita. Então, agora vai ficar chato, né? De sair comparando essas coisas e tentando entender quem é menor que quem aqui, para entender a cara disso. Então, a gente vai provar umas coisinhas rápido que vai facilitar as coisas. Então, a principal ferramenta aqui para provar coisas é o que eu vou chamar de princípio da indução nos dias. Então, suponha que alguma propriedade vale para todos os números criados até um certo dia. Se você consegue mostrar que isso implica que a propriedade vale para todos os números criados no dia seguinte, então você pode concluir que a propriedade vale para todos os números. Faz sentido, né? Tipo, indução nos naturais. Tem detalhes sobre isso que é meio esquisito, assim, quando você começa a mexer com isso, mas a priori parece razoável isso, eu imagino. Então, por exemplo, como que a gente faz isso para provar que x é menor que x sempre? Suponha que é verdade para todos os números que nasceram antes do x. Então, x vai ser menor que x, a não ser que tenha 2 testemunhas falando que não é. E é difícil lembrar, né? Sempre que eu provo essas coisas, eu tenho a segunda regra lá do lado, assim. Mas achar o número da direita de x que é menor que x, ou achar o número da esquerda de x que é maior que x. Só que aí, você supõe que xd é um número mais simples, um número que nasceu antes, né? Então, xd já é menor que xd. E aí isso, se você olhar lá a definição da segunda regra, você vai ver que isso é uma testemunha dizendo que xd não é menor que x. Mesma coisa vai acontecer aqui, né? Do outro lado é a mesma coisa, só que para o xe. Então, é mais ou menos assim que o princípio da indução funciona, só que às vezes ele fica um pouco mais esquisito. Por exemplo, nesse teorema, transitividade dessa relação de menor. Se x é menor que y, e y é menor que z, então x é menor que z. Então, como é que a indução vai funcionar aqui? Suponha a verdade para todos os triplas de números mais simples que x, y e z. O que é uma tripla de número mais simples? Não vou falar. Vai ficar mais claro. X, vamos ver. Vamos supor que x é menor que y e y é menor que z. Eu quero mostrar que x é menor que z. X vai ser menor que z, a não ser que exista um z na direita de z menor que x, ou um z menor que um x da esquerda. Então, vamos supor que existe um zd menor que x. Se isso acontecesse, então a gente teria zd menor que x, x menor que y por hipótese. Só que aí eu tenho 3 números, um atrás do outro, que um é menor que o outro.
E um deles é mais simples. O Z agora virou um ZD, que é mais simples. Então, quando eu falo simples, eu sempre quero dizer nascidos antes, né? Não sei se eu falei isso. Um nasceu antes. Então, é isso que eu estou querendo dizer com uma tripla mais simples. Pelo menos uma delas tem um aniversário, nasceu mais cedo. E aí eu posso supor por indução, então, que o ZD é menor que Y. E aí isso contradiz, porque isso é uma testemunha de que Y é menor que Z. E aquele Z menor que X é a mesma coisa. Então, isso é bem simples, mas também é difícil de explicar correndo, assim. Eu imagino, talvez você não tenha entendido nada. Tem que olhar a primeira regra e a segunda regra, mas basicamente você está usando só aqueles dois axiomas e uma indução nos aniversários, que você vai construindo um por vez. Começa por 0, segundo dia, terceiro dia, vai construindo. E aí você consegue provar coisas para todos. Tá, não vou provar mais nada a partir disso, que é difícil provar coisas, só quis ilustrar como é que essa coisa funciona. Aí, com esses mesmos jeitinhos de provar coisas, você prova. O número X, quando você cria ele a partir do XE e do XD, ele é um número que está entre o XE e o XD. Entre todos os elementos de XE e todos os elementos de XD. Você também, que é o teorema 3. Você também pode provar que se o X não é menor que o Y, então o Y é menor que X, então essa ordem é total. E você consegue mostrar também que se X é menor que Y, e também Y é menor que X, então X e Y, eu botei ali esse símbolo de congruente, isomorfo, significa que X e Y, qualquer desigualdade que X satisfaz, Y também satisfaz. Então, eles meio que são a mesma coisa, assim. Então, no final das contas, eu vou concentrar para essa relação de ser menor ou igual, os dois lados, né? X ser menor que Y, Y ser menor que X, isso vai ser uma noção de equivalência, e eu vou sempre pensar números como sendo a menos dessa equivalência. Por isso que eu tenho esse menor, essa barrinha embaixo do menor, né? Menor ou igual. E ali em cima no teorema 3 eu não coloquei a barrinha, porque faz parte do teorema 3 dizer que a desigualdade contrária não vale, que X não é menor que XE, X não é menor que XD. Então esse novo número que eu crio é sempre um número no meio, né? E isso faz parte de como a gente vai entender o que são esses números. Outra coisa que dá para provar é que se você tenta criar um outro número, você já tem um número x igual a XE e XD, e eu aumento o meu conjunto da esquerda com números menores, e o conjunto da direita eu boto números maiores, eu não mudei o meu número. O que isso está dizendo, talvez meio esquisito de entender, é que se eu tiver um menor número na direita, eu posso só deixar ele ali e ignorar todos os outros. E se eu tenho um maior número na esquerda, eu posso usar só ele e ignorar todos os outros. O que eu estou querendo dizer com isso é, aqui nesse terceiro dia, todos os conjuntos que têm mais de um elemento vão ser equivalentes a um que só tem um elemento. Então, todos esses aqui, né, eu não preciso lidar com eles, porque eles já vão ser equivalentes a outros que já estão escritos aí. E esses três aqui também vão ser equivalentes a números que já existem, mas para isso eu vou precisar do teorema mais importante até agora que a gente vai provar, que eu não vou provar, que eu vou só falar que é verdade, que é o teorema da simplicidade. Então, de novo, sempre que eu falo simples, eu quero dizer nascido mais cedo. E nascer é essa coisa do dia da recursão que eu for construindo. Então, se eu tenho X é XE e X é XD, né? Ele vai ser o número mais simples entre seu conjunto da esquerda e seu conjunto da direita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu tento criar um número em algum momento, mas já tinha outros números que estavam entre o XE e o XD, o que esse teorema está dizendo é que vai ter um com o menor aniversário possível, e é esse o meu X. Então, no caso ali do terceiro dia, olha para o que está circulado mais para baixo. Aquilo ali, eu estou tentando criar um número que está entre menos e 1. Só que já existia um número antes que estava entre o menos e 1, que era o 0. Então, é ele que vai, o teorema da simplicidade diz que é ele que vai ser esse número. Ele é efetivamente igual a esse número que eu estou tentando criar no terceiro dia. E os de cima
Eu estou tentando criar um número que é maior que menos, e no conjunto da vazia não tem nada, então só tentando criar um número que é maior que menos. Mas já tinha o 0 e o 1. O 0 tem aniversário menor que o 1, então ele vai ser o 0. E mesma coisa ali. Então esses 3 números, na verdade, aqui são o 0. Então sobrou só 4 números que nascem no terceiro dia. E se você olhar aqui, é esses 4 números que eu botei. Né? Vou usar o laser, né? Tinha o 0, tinha o menos e tinha o 1, que nasceram no segundo dia, né? Já existiam no segundo dia. Aí nasceu esse númerozinho aqui, que está entre o menos e o 0, e esse número atrás aqui, que nasceu no terceiro dia, e está antes do menos. Esse número aqui entre o 0 e o 1, e esse número aqui depois do 1. Então nasceu só esses. Tá. Então, não sei o quão claro fica nisso, assim, mas isso já dá para deduzir o que está acontecendo, assim, só com esse teorema da simplicidade. Tipo, o que acontece é que vai sempre ficar aparecendo, no quarto dia, vai aparecer números exatamente entre cada um dos números que existiam antes. Então, vai aparecer um número aqui, vai aparecer um número entre esses dois aqui, um número entre esses dois aqui, um número entre esses dois aqui, um número entre esses dois, um número entre esses dois, um número entre esses dois e um número depois. Então, qual é a cara, né? Eu começo com o 0 lá em cima. Aí aparece um número no segundo dia, aparece um número na direita e um número na esquerda, o 1 e o menos 1. Depois, no terceiro dia, aparece um número lá na esquerda, aqui na esquerda, lá longe, depois um número entre o menos e o 0, depois um número entre o 0 e o 1 e um número depois do 1. Então, isso aqui é uma árvore binária, né? Ela fica, no próximo vai aparecer esses números. Depois vai aparecer esses. Então, vai ficar expandindo para sempre, binarizando, pelo menos nos dias finitos. Depois, nos dias infinitos também, assim, né? Mas o que a gente provou até agora só mostra que isso nos dias finitos. E até agora eu estou chamando de números, mas eu não justifiquei por que isso é um número. Por que a gente pensa nisso como número, né? A gente consegue comparar números, mas a gente não sabe fazer mais nada com eles. E no livro, isso é meio que a metade do livro, o livro é todo escrito num diálogo entre esse casal, e eles ficam deduzindo essas coisas, conversando e papeando da vida também. E eles encontram uma pedra, outra pedra, aonde tem mais um monte de definição. Não vou ler de novo isso E agora aparece a definição de adição, que também é uma definição recursiva. Eu somo 2 números, x mais y, usando os da esquerda do y, os da esquerda do x, os da esquerda do y e da esquerda do x, assumindo que eu já sei somar números mais simples. Isso aqui é muito difícil de visualizar isso aqui. Você vai meio que acreditando que isso vai dar certo. E vai dar, assim. Se você olha aqui no terceiro dia, você tem esses números e, por exemplo, 0 mais 0. Quanto que dá 0 mais 0? Você não tem como somar coisas ali dentro, você não tem conjuntos na esquerda ou na direita. Então, por vacuidade, o 0 mais 0 vai dar 0. O 0 mais 1, de novo, por vacuidade, você vai ver que vai dar 1. Isso também consegue mostrar que 0 mais x é x sempre, então, por isso que eu estou chamando de 0. E o 1 mais 1, se você abrir isso, você vai ver que vai dar o número que nasce depois do 1. Que, então, por isso eu vou chamar ele de 2. Porque ele é 1 mais 1. E você mostra que o número que nasce entre 0 e 1, quando somado com ele mesmo, dá 1. Então faz sentido eu chamar ele de meio. E ali na pedra também estava definido como tirar o negativo de um número.
Então, menos x vai ser, você troca o conjunto da esquerda pelo conjunto da direita e você nega ele, de novo, recursivamente. E aí, se a gente olha lá no terceiro dia, o menos do 1 vai dar a barrinha menos. Por isso que eu estou chamando de menos 1. E o menos do que a gente acabou de ver que era 2, vai dar o número que vem antes do menos. Por isso que eu vou chamar ele de menos 2. Então, agora eu tenho nomes mais fáceis de olhar, que são o que nasce, então, no terceiro dia tem o 0, o meio, o 1 e o 2, para a direita do 0. E para o outro lado sempre vai ser os negativos deles. Menos meio, menos 1, menos 2. No quarto dia, vai nascer esses números entre os que já existiam antes, que eu chamei de A, B, C e D. Para o outro lado, vai dar os negativos, menos B, menos C, menos D. E se você, de novo, abre essas continhas de adição, você vê que o A é 1/4, B é 3/4, C é igual a 3 meios e D é igual a 3. De novo, pensando, D é igual a 1 mais 1 mais 1. E C é o número que está entre 1 e 2, exatamente na metade. Você consegue provar isso, que o que vai ficar acontecendo é que o número que está ali, ele fica exatamente na metade entre os dois, usando essa definição de adição. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que nos dias finitos, você vai tirando sempre a metade, assim, e você vai criando os números diáticos, que são esses números que, em cima, eu tenho um número inteiro, e embaixo eu tenho alguma potência de 2. E com essas técnicas, você consegue provar que esses números esquisitos com a operação de adição, com essa definição, satisfazem o que a gente espera que números satisfaçam. Vocês sabem uma coisa sobre álgebra abstrata, é um grupo abeliano totalmente ordenado, também conhecido como um gato. Ok, então a gente já viu o que está acontecendo nos dias finitos, né? Só que aí a ideia é que, assim, se eu estou fazendo eu posso imaginar que depois de todos os dias finitos, eu invento um dia novo, que eu vou chamar de dia LF0 ou dia infinito, aonde eu consigo construir números a partir de todos os números que foram construídos antes. E aí agora vai apareceu todos os diáticos, e agora vai aparecer todos os números reais também. E como que você faz isso? Os números que apareceram antes, esses números diáticos, eles eram números que eram somas de coisas, eram frações com coisas 2am embaixo, né? Isso aqui não é muito difícil de você se convencer que isso são os números cuja expansão binária é finita. Os números reais, falta todos os que têm expansão binária infinita. Mas aí você pode fazer esse truque, que é criar um número cujo todo mundo que está na esquerda são os truncamentos da minha expansão binária até um certo ponto. Só que aí você trunca para baixo de um lado e na direita você trunca para cima. E aí o 1/3 é a coisinha que fica bem ali no meio, e você consegue provar que isso dá exatamente o seu número real. E você consegue fazer isso para qualquer número real, né? Só que não aparece também só isso, aparece números infinitamente grandes, porque no dia infinito eu posso pegar todos os naturais que nasceram e colocar no conjunto da esquerda, e não colocar nada no conjunto da direita. Então esse ômega, ele é um número que é maior que todo mundo que está, todos os números naturais. E eu vou chamar de ômega, um número infinitamente grande. Mas eu também posso fazer um número que está entre o 0 e todos os meio, 1/4, 1/8, 1/16. Então ele é um número que é maior que 0, mas que é menor que uma sequência que está convergindo para 0. Então eu posso imaginar ele é tipo um número infinitamente pequeno. Basicamente, qualquer buraco antes que tinha no número real, na reta real, você pode simplesmente, no próximo dia, criar um número que está ali entre. E depois do dia infinito, você pode continuar, porque por que não, né? Você pode simplesmente continuar criando coisas. E aí vai aparecer todos os números ordinais, se você sabe o que é número ordinal. Vai aparecer um número que vem depois do ômega, e ele vai ser exatamente ômega mais 1. O número que vem depois do ômega mais 1 é o ômega mais 2. O número que vem depois de ômega mais 1, ômega mais 2, ômega mais 3, é ômega mais ômega. E aparecem coisas que também não são ordinais, que são
por exemplo, você pode fazer um buraco, completar o buraco que está entre todos os números naturais e o ômega. E isso vai dar o ômega somado com o negativo do 1, ômega menos 1. Isso aqui é uma coisa horrenda nessa definição de multiplicação. Inclusive, o Conway, que foi a pessoa que inventou esse negócio de números reais, por isso que na pedra estava lá ele colocado como uma divindade, ele construiu toda a teoria de números surreais na fé que existia uma definição de multiplicação, sem saber a definição. E, eventualmente, depois de muita tentativa, brotou isso aí. E ele provou que estava certo com a teoria que ele já tinha construído. E, ok, eu não vou nem... Mas é uma definição recursiva que nem as outras, assim, ela só é mais feia. E a multiplicação funciona perfeitamente que nem números que a gente gosta. E se você sabe sobre álgebra abstrata, isso é um corpo totalmente ordenado, os números reais. E aí, com multiplicação, a gente consegue coisas mais mágicas ainda, né? Porque você tem um corpo que tem os números reais, tem os números ordinais, e aí você consegue mostrar, por exemplo, se você pega o ômega e divide por 2, isso vai dar exatamente o número, o buraquinho que está entre todos os naturais e todos os números que estão entre ômega menos 1, ômega menos 2, ômega menos 3, etc. Você consegue mostrar que epsilon vezes ômega é 1, ou seja, o número infinitamente pequeno é a recíproca do número infinitamente grande. E você consegue mostrar que também tem raiz. Então, por exemplo, a raiz de ômega é o número que está entre todos os naturais, e o ômega dividido por 2, o ômega dividido por 3, etc. Tá, então, esse livro, assim, ele fica fritando em matemática, né? Ele fica provando todas essas coisas, só que ele também fica bastante discutindo também por que eles estão fazendo isso, assim, né? Por que eles se importam com isso? Porque eles só encontraram uma pedra e começaram a brincar com isso. E eu não vou entrar exatamente no que o livro fala, eu vou falar mais sobre a minha motivação com matemática, assim, eu vou falar de duas perspectivas filosóficas sobre matemática que eu particularmente gosto, que eu particularmente penso muito sobre. E, ok. E eu vou nomear elas a partir dos meus amigos, assim, porque tem muitos nomes para essas coisas na literatura, filosofia, mas eu não sei muito dessas coisas, e eu gosto dos meus amigos, e eu tenho uma amiga que chama Nix, que ela me fala, ela basicamente defende essa filosofia, então eu chamo isso de nixismo. Para o nixismo, matemática é um jogo, assim, é só um jogo, é uma brincadeira. Você pega axiomas arbitrários e você estuda consequências logicamente forçadas daquilo ali. Você só fica esmiuçando as consequências daquilo ali, como se fosse um jogo, como se fosse uma coisinha que você está ali descobrindo. Você pode criar os axiomas com liberdade infinita, assim, o que você quiser, o que vier na sua cabeça. E a motivação principal de você estar fazendo isso é por que você joga jogos, né? Porque é legal, assim, prazer visceral de resolver um puzzle, assim. Ok. Então, né? Esse livro, para mim, tem uma estética muito nixista, assim, porque, tipo, essa coisa de uma ilha, eles estão numa ilha completamente isolados, os axiomas caem do céu, literalmente, é uma pedra vinda divina, assim, com os axiomas, e eles só ficam jogando aquilo ali, e o único motivo que eles se importam com aquilo ali é porque é divertido para eles, assim, eles ficam felizes ali fazendo isso. Só que os números surreais, que são essa estrutura que eu estou falando, eles não vieram do céu, né, de uma pedra. Assim, na vida real, o Conway não era Deus, era uma pessoa que estava estudando teoria de jogos. Especificamente, ele estava estudando endgames de Go, né, que é o que acontece no final do jogo de Go. E aí ele encontrou um jeito de você numericamente medir o quanto que um jogador tem a mais de vantagem no jogo. E apareceu esses números surreais, e eles medem o quanto você tem vantagem de jogo. E além disso, depois também a gente foi descobrindo que os números reais têm uma conexão
não é uma ilha só, né? É uma coisa totalmente interconectada com o resto da matemática. Você sabe alguma coisa sobre hiperreais, sobre análise não standard? Aquele epsilon que eu falei ali, ele é um infinitesimal. Você consegue fazer análise do jeito que o pessoal fazia em 1700, com infinitesimal, usando os números reais. Só que é um pouco overkill, assim, porque eles são tipo o limite de todos os possíveis sistemas de hiperreais. Ele tem todos eles lá. Então, né, ok. E, por exemplo, ele é também o corpo totalmente ordenado universal, que significa que qualquer outro corpo totalmente ordenado está dentro dos números reais. Um resultado muito maluco, assim. E você consegue usar os números reais para construir os ordinais, porque os ordinais aparecem todos ali, você tem toda uma operação diferente de mexer com eles. E você pode imaginar que esse negócio que eu estou fazendo de XE e XD, de conjunto da esquerda e da direita, é meio que uma generalização de Chord de Dedekind, né? Então, sei lá, tem 1 milhão de conexões, tem muito mais coisa do que só isso. Então, seguindo essa linha assim de interconexões, assim, a outra forma de filosofia totalmente oposta ao nixismo, eu vou chamar de huguismo, em homenagem ao meu amigo Hugo, que achava que o nixismo era uma baboseira profunda, assim. Ele usava palavras fortes de rejeição a quem vê a matemática como um jogo, assim. Para ele, a matemática é uma ciência natural, assim. A ideia é que os axiomas que a gente vai estudar, eles são axiomas naturais, que vão emergir da nossa tentativa de entender alguma coisa que existe no mundo das ideias, que tem uma estrutura lá. Então, existe um reino das ideias, esse reino tem estrutura, tem uma coisa ali, e os axiomas que a gente vai estudar, eles são tentativas de entender essa estrutura. O sistema axiomático específico não importa, assim, o que importa é a estrutura. Tanto é que, por exemplo, o Hugo já falou para mim que se alguém fizesse um argumento natural para ele de que a hipótese do contínuo é verdade, ele ia aceitar aquilo como um axioma e para ele está suficiente, assim. Não importa que para ZFC ela é independente. ZFC é só um sistema axiomático arbitrário. O que realmente importa é a estrutura. E a motivação principal para mim, assim, nessa filosofia, tem a ver com um negócio que eu chamaria, sei lá, de fascínio naturalista, assim, o brilho nos olhos de entender como a natureza funciona, assim, de andar e ver essas coisas. Nossa, olha como a árvore cresce, olha como o passarinho canta, olha como as coisas funcionam, assim. E eu, como uma boa conhecedora da sabedoria taoísta, que o todo não existe sem o um e a vida não existe sem a pré-morte, então sempre existem, as oposições sempre estão interligadas. Eu acredito essas duas filosofias muito opostas para mim, na minha cabeça, de alguma forma funcionam muito bem, de algum jeito juntas, assim, contraditoriamente. E eu penso que existe um caminho do meio, assim. Então, o que eu penso é que eu concordo com o huguismo que quando você tenta estudar coisas que são mais próximas da natureza, que são mais interconectadas com o resto das coisas, assim, isso é mais frutífero, leva a coisas mais profundas, tem mais significado no geral, assim. Só que ao mesmo tempo eu também acho que sem o prazer de resolver puzzles, assim, sem o sistema axiomático, você não faz matemática, assim, você faz outras coisas. Você pode se aproximar da natureza e estudar a natureza com filosofia, com física, com muitas outras ferramentas, mas no momento em que você começa a transformar aquilo em um jogo abstrato formal, com lógica e razão, você começa a fazer matemática, assim. E eu também penso que tem, sei lá, uma pulga atrás da minha orelha em relação a ideia, assim, de que, tipo, meio que se tudo é natureza, assim, se a gente parte de uma filosofia de que qualquer possível axioma que eu possa dizer que é arbitrário faz parte do que realmente existe, assim, por que eu não posso estudar as consequências disso e dizer que é um tipo de emergência, é um tipo de natureza e vai ter alguma conexão? Porque se eu posso falar, então existe de alguma forma, assim. Então, eu acho que tem algo de legal em
em estudar simplesmente axiomas aleatórios, jogos aleatórios que você possa criar do nada, assim, e que eventualmente você vai encontrar conexões com o resto da natureza. Então, meio um paradoxo, assim, que na minha cabeça. E para finalizar, vou falar só de mim um pouquinho, porque tipo, eu acho que nessa coisa meio huguista eu acabei sendo tão radicalmente com vontade de coisas reais, assim, que eu fiz mestrado aqui em 2019, mas eu fiquei tipo 5 anos sem fazer matemática, porque eu estava buscando coisas que pareciam mais reais, assim. Eu achava que eu comecei a sentir que o que eu estava fazendo era só isso, era só um jogo arbitrário, consequências formais, assim, e aquilo não tinha sentido, aquilo não tinha significado. E eu acabei, acho que, me fechando a essas motivações gostosas de fazer matemática, assim, esse fascínio naturalista de ver a matemática funcionando, o prazer de resolver puzzles, assim. Eu acho que eu acabei me fechando disso, assim. E isso teve consequências no resto da minha vida também. Acho que eu fechei certos olhos, assim, importantes. E rolou muita coisa que me fez voltar a fazer matemática, mas esse livro eu senti que, tipo, foi particularmente importante, assim, me relembrou muito esses prazeres, essas motivações. Eu fiquei muito frita, assim, eu fiquei, tipo, 2 finais de semana que eu só fiquei lendo o livro e provando tudo direitinho, assim, né, porque ele faz tudo em diálogo, mas às vezes é difícil de entender, e aí eu escrevia tudo e vi os números reais brotando, assim, emergindo. E me motivou bastante a voltar a fazer matemática, me fez entender melhor por que eu gostei tanto de matemática na minha juventude. E aí, eventualmente, eu voltei, né? Eu estou aqui fazendo doutorado. Só que eu também queria terminar falando que, tipo assim, o mundo está pegando fogo, né, gente? Tipo, modo de vida capitalista industrial é muito, muito quebrado e mudanças climáticas e fascismo e tudo mais. Então, às vezes eu também acho que ficar só fazendo jogos bonitos e que valem a pena fazer também não é o rolê. Então, eu não sei se necessariamente eu vou trabalhar com matemática e fazer isso com tanta energia, tanto tempo da minha vida, assim. Mas eu eventualmente me convenci que é uma coisa que vale a pena fazer, assim. E eu pretendo fazer a minha vida toda, mesmo que em pequena escala. E para finalizar, é isso, obrigada. Mas eu queria falar. Esse é um GIF da árvore binária crescendo, que é bonito. Eu tenho um grupinho de seminários que rola toda sexta-feira à noite, que chama Seminário da Meia-Noite. Não é meia-noite, mas começa às 8 horas, e a ideia é que seja legal o suficiente que a gente fique conversando até meia-noite. Sempre tem chá e chocolate. E hoje à noite, nas 8, na sala 3010, eu vou fazer uma versão um pouco mais hardcore desse seminário. Eu vou provar as coisas melhores, vou falar umas coisas, resultados mais avançados de números surreais. E, sei lá, todo mundo convidado, quem quiser vir. Qualquer coisa, se esquecer a sala, 3010, às 8, manda mensagem para mim, tem um grupo no WhatsApp, me encontra de algum jeito e pede para botar no grupo. E é isso, acabou. Eu achei mais parecido com um brócoli quando vai no final aqui. Quando tem uma hora aí, ó, começa. Brócolis tem estrutura fractal. Bom, perguntas, dúvidas, comentários? Não. Enquanto isso, só para enquanto está chegando no microfone, deixa eu criar um paradoxo. Essa teria sido, acho que, a primeira palestra que eu vejo para matemáticos que fala do Knut sem falar que ele que criou o LaTeX indiretamente. Então, está aqui o paradoxo já criado. E a segunda é, quando começarem a se referir a mim, assim, do tipo, não, é o Leandro, não sei o quê, eu acho que ele ainda está vivo, do tipo, não é legal. Mas, bom, vai. Você comentou que os números surreais, eles são um corpo ordenado.
Daí tem um resultado que fala que o único corpo ordenado completo que existe é os números reais, né? Mas os números surreais, eles são maiores que um conjunto, então acho que esse resultado não se aplica. Não se aplica. Eu queria saber se os números surreais são completos. São. Todo conjunto limitado tem supremo. Sim, porque no dia seguinte você cria o supremo. Mas não pode acontecer de você criar um cara que está entre o seu conjunto inicial e o supremo? O que era o supremo naquele dia? Não entendi. Tipo, se você começar com um conjunto, o supremo dele vai nascer um cara que está na frente de todos esses elementos. Isso. Mas não pode acontecer de, no futuro, você criar um novo elemento que está na frente de todos esses elementos, só que antes do cara que era para ser o supremo. É verdade. É porque vai ter, né? Realmente, vai criar. Vai criar, assim, entre o supremo. É. Talvez ele seja congruente depois, porque como vai ter mínimo antes, mas não sei, estou chutando agora. Tipo, esse novo cara que você vai criar, talvez ele seja congruente ao anterior, mas não sei, estou chutando. Não, mas porque deveria, assim, toda vez que tem um buraco, você vai completar esse buraco. Então deveria sempre existir. Você cria o supremo, mas depois você cria gente entre ali, assim. Uns infinitésimos entre o supremo. Você vai sempre criar infinitesimais entre o supremo. É isso que realmente talvez não seja completa. Acho que por isso que abandonaram esse negócio do século XVII. Tipo, é uma desgraça, assim. Tá. Sim, senhor. A voz do além. Se ele se recusa, mas tudo bem, vamos lá. Vai. Mais comentários sejam mais fáceis de responder? Eu queria tentar entender qual que é a relação mais precisa entre o jogo de Go e os números surreais. Como é que... Só uma explicação um pouco melhor. O Go eu não sei, mas a brisa é assim, tipo, imagina que um jogo, eu vou definir, eu explico isso correndo. Os jogos que que ele está estudando aqui eram jogos que tem dois jogadores, né? E aí você define um jogo como sendo da mesma forma que um número surreal é dois conjuntos, você define um jogo como sendo dois conjuntos da esquerda e da direita, que são as opções que um jogador pode ter. Tipo, dois conjuntos onde ambos são jogos. E aí, os da esquerda são as opções que o jogador da esquerda tem. Da direita são as opções que o jogador da direita tem. Então, você tem essa definição mais geral de jogos, que são tipo números, só que você não pede aquela condição de XZ ser maior ou igual que XD. Você tem quaisquer possibilidades. E aí você tem essa teoria geral de jogos, que é tipo a teoria de números reais, só que é mais restrito. Mais geral, na verdade. E aí, quando um jogo é um número, significa que naquela posição daquele jogo, se o número for positivo, o jogador da esquerda tem vantagem. Se o número for negativo, o jogador da direita tem vantagem. Então, meio que é por aí. Então, esse livro aqui esse Surreal Numbers, ele é só uma exploração, né? Uma coisa meio rápida, assim, mas o próprio Conway tem um livro que chama On Number and Games, que a primeira parte dele, ele fala sobre números e a segunda parte dele fala sobre jogos. E aí ele expande do zero a teoria. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro, se você está curioso sobre como isso usa em jogos, assim. Obrigado. Eu tinha entendido errado primeiro a pergunta do Arjuna, mas acho que agora eu entendi certo.
E aí, só para confirmar, não funciona botar o conjunto na esquerda e o limite de todos esses, essa sequência de todos esses caras que são criados dia a dia na direita? Isso não funciona como supremo? Porque esse cara vai ser estritamente maior do que quem está na esquerda e ele vai ter que ser menor do que todo esse mundo que está... Mas é que o cara que você vai colocar à esquerda, se você for fazer isso até o final, vai dar uma classe. Não é um conjunto. Tem que ser, esse e aí tem que ser conjunto. Tá. Tem que ser conjunto. Tá. Então foda-se. Se você fechar por classe, talvez dê, mas daí você vai criar um problema que vai ser a classe de classes. Só de um, só. Encerramos? Bom, então deixa eu agradecer a Violeta, teu certificado lá para combinar com a cor do livro. Agradecer novamente a Violeta. E o próximo deve ser no começo de outubro, o próximo seminário. Beleza? A gente vai avisando. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Violeta. Tchau, gente. Venham para o seminário da meia-noite.